louvado seja teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio que a gente tem de poder estudar um pouco mais, Senhor, uma porção da tua palavra, Senhor, de poder ouvir, Senhor, a tua voz, aquilo que tu tens a falar a cada um de nós, Senhor. Ó Pai amado, que eu seja somente um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Tu venhas falar, Senhor, comigo e através de mim, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, que te peço, te agradeço. Amém. Então, gente, hoje eu estava até falando com a Eliane no culto, né, que o nosso tema aqui, deixa eu ir abrindo aqui o PowerPoint, é um tema que, embora pareça assim, a resposta bem fácil, né, mas quando você... Cadê o PowerPoint aberto? Aqui, ó. Deixa eu fechar ele de novo. Peraí, gente, problemas técnicos, rapidinho. Você pergunta se todo mundo vê. Tá todo mundo vendo o PowerPoint? Tá todo mundo vendo? Sim, apareceu agora, sim. Tá, legal. Sim. Então, embora seja uma resposta, assim, que cada um tem que dar individualmente, né, quando eu comecei a ler esse artigo, né, eu vi que é um tema, assim, bem pesado, digamos assim, né, mas é o Espírito Santo que tem que falar aos nossos corações. Então, vamos lá. Muitos de nós, né, têm expressado uma decepção quando tivemos que ficar longe, né, do nosso culto presencial, nosso culto, nossa reunião coletiva. Então, muitos de nós ficamos decepcionados, né, de não podermos mais estar juntos com... Não estou aparecendo aqui. Com os nossos irmãos, né? Eu mesma sou uma que fiquei muito triste, né, quando fechou, quando o pastor decidiu pelo conselho, né, através do conselho da igreja, que a gente não deveria mais se reunir por causa do grande número de mortes que estava havendo aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei, poxa, muita saudade, né, muita saudade da igreja, né, das pessoas, da nossa convivência juntos, né, e também fiquei me questionando, né, quando que a gente ia ser capaz de retornar aos cultos, né? Hoje, quando esse artigo foi publicado, a igreja estava totalmente fechada, né? Hoje a gente já está voltando, mas não é o normal, né? Acho que, não sei se um dia a gente vai voltar ao nosso normal, que a gente entendia, né? Como normal, né? Todo mundo fala que agora a gente vai ter um novo normal, né? Mas, no entanto, a pergunta da nossa lição de hoje é essa aí, ó. Deus sente falta do nosso culto? Eu, como falei para vocês, eu sinto falta, muita gente da igreja sente falta de estar junto, da gente estar junto, cultuando, mas Deus sente falta do nosso culto, né? Das nossas reuniões, do nosso ajuntamento. Será que ele está sentindo falta disso? Em primeiro lugar, eu queria falar com vocês e deixar bem claro, né, que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Deus, essa situação do coronavírus, isso não fugiu ao controle de Deus. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, né? Foi por permissão dele, né, que o nosso culto, o nosso ajuntamento, como corpo de Cristo, foi interrompido. Foi permissão de Deus isso, né? Agora, a pergunta que devemos fazer é o que ele quer nos ensinar com essa situação, né? Porque é aquele velho, não por quê, mas para quê, né? Para que o culto foi interrompido? O que Deus quer ensinar com a gente, com essa interrupção do culto coletivo? Lá em Lucas 13, de 1 a 9, a gente vê Jesus falando, né, aos seus discípulos e sobre um acontecimento, uma calamidade que aconteceu
ali na cidade. Então, eu vou ler aqui o texto, né? E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tal coisa? Não, não, vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 12 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, não, vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. E dizia essa parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela frutos, e não encontrou. E disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurando frutos nessa figueira, e não acho. Corta para que não ocupe mais espaço. E aí ele respondeu: Senhor, deixe mais esse ano, até que eu escave e coloque esterco nela, e aí vamos ver se ano que vem ela nos dá fruto, né? Então, o que Jesus está querendo falar aqui? Ele está mostrando uma calamidade, alguma coisa que aconteceu, mas dizendo que, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, olha, vocês precisam refletir sobre isso que aconteceu, né? Essas pessoas que sofreram esse dano, que morreram, elas não são mais nem menos pecadoras do que vocês. Então, vocês que estão vivos precisam refletir sobre isso tudo que aconteceu, né? A calamidade que nos atingiu deve nos direcionar a essa reflexão. Deve nos direcionar em considerar o julgamento de Deus e nos levar ao arrependimento. A gente deve, no momento desse de calamidade, onde a gente está impedido de fazer tanta coisa, uma coisa que nos abateu de uma hora para outra, a gente deve fazer uma introspecção e perguntar a Deus, né? Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer de diferente, né? Mas falando mais especificamente sobre o desastre, né, do fechamento das igrejas, nós devemos questionar o tipo de culto que estávamos prestando e fazer uma reflexão de arrependimento. Antes do fechamento da igreja, qual era o tipo de culto que eu estava prestando? Né? A gente encontra na Bíblia, em diferentes épocas, Deus criticando o culto prestado pelo seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? A gente vê ali os profetas, eu acabei de dar profetas no início do ano, e a gente viu ali várias passagens de Isaías, de Jeremias, criticando o tipo de culto que o povo de Israel estava prestando a Deus. E também no Novo Testamento, a gente vê Paulo falando sobre o tipo de culto que era prestado. Cristo, né, o próprio Cristo ele era muito ferrenho no seu falar, né, com os religiosos e os doutores da lei daquela época, né? Então, a gente vê tanto no Antigo como no Novo Testamento críticas, né, sobre o tipo de culto que os chamados filhos de Deus estavam prestando. Vamos recordar um pouquinho, vamos dar uma passeada na Bíblia e recordar como começou a adoração e o culto a Deus na Bíblia? Vamos lá. Primeiro foi Abel, né? Primeira referência que a gente tem, digamos assim, né? E lá está em Gênesis 4:4, que diz o seguinte: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Depois a gente vê falar em Enos, né? E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 4:26. Depois a gente tem também Noé. Noé construiu um altar, né? Depois que ele saiu da arca, dedicou ao Senhor, tomando alguns animais e aves, todos puros,
oferecendo-os como holocausto queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração de Noé. A gente tem Abraão também, né? Ali Abraão prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar, dedicando ao Senhor e invocando o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 12, 8. Isaac também. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço, né? Fala daquela história que Isaac cavava um poço e vinha as pessoas dos outros povos e tampavam os poços deles, que eles cavavam. E vamos ver Jacó também, né? Todos que com ele estavam, chegando à luz, que é Betel, na terra de Canaã, neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, como quando fugiu do seu irmão. Moisés, na construção do tabernáculo, né, ali já fora o altar do holocausto, já tinha uma tenda, né, e aí Deus dando a ordem a Moisés, né, e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Depois, o templo de Salomão, em 2 Crônicas 6 e 7, o capítulo 6 é uma oração linda que Salomão faz de dedicação ao templo, dedicando o templo ao Senhor, uma oração muito linda. E assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Então, quando chegamos no livro dos profetas, né, a gente vai caminhando, é claro que a vida do povo de Israel em relação ao culto a Deus sempre foi muito de altos e baixos, né, gente? Quando a gente estuda o livro dos Juízes, a gente fala até do ciclo do pecado, né? Que o povo pecava, Deus mandava um outro povo para subjugar o povo de Israel, e aí o povo se arrependia, e aí Deus levantava um juiz, um libertador, e aí vencia aquele povo, daqui a pouco o povo caía em pecado de novo. Isso também a gente pode ver na caminhada do deserto, toda hora o povo murmurando, por mais milagres que eles estivessem vendo, né, da mão de Deus ali no deserto com eles, mas vira e mexe acontecia alguma coisa. Então, a gente sempre vê esses relatos de murmuração, do povo cair na idolatria, mas quando chegou ali no livro dos profetas, né, vemos que algo muito grave aconteceu, né? Pois estudando esses livros, enxergamos Deus usando esses homens para divertir seu povo mais veementemente. A gente vê assim, coisas bem específicas no livro dos profetas, principalmente em relação ao culto que o povo estava prestando a Deus. Usando como base, né, a gente vai usar aqui como base 2 profetas, Isaías, né, Reino do Sul, e Amós, que profetizou no Reino do Norte. Vemos como Deus expôs sua insatisfação com o culto do povo de Israel. Isaías 1 é um outro texto também que eu aconselho vocês a lerem, muito forte, é um texto muito forte, né? Nos primeiros 10 versículos, Deus inicia a sua fala chamando-os a ouvir as palavras e os ensinamentos de Deus, né? Então, ele começa a falar os pecados do povo, né? Ele chama, né, Israel para ouvir aquilo que Deus tinha para falar através do profeta Isaías. Aí, a partir do versículo 11, ele descreve para o povo o que sente quando eles lhe oferecem culto. São palavras muito pesadas, né? Olha, ele rejeita seus vários sacrifícios, está lá no versículo 11. Para que me ofereçam, para que vocês me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto, de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes.
outra advertência, né? Ele também rejeita o ajuntamento para dias santos. Quando lhes pedi que viessem a mim, a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias, cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova, as suas festas fixas, as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Ele também se recusa a ouvir as orações. Isso está lá no versículo 15. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Mas Deus, por sua misericórdia, né, ele mostra o que eles precisam fazer para que seu culto seja aceitável novamente, para que Deus aceite o culto deles novamente, a adoração deles novamente. No versículo 16 e 17, ele diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Em Amós também a gente vê Deus rejeitando os cânticos entoados, está lá em Amós 5:23. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Amós fez vários dos mesmos apontamentos de Isaías, né, que Isaías fez para Judá, no Reino do Sul, Amós fez lá para Israel, no Reino do Norte, né? Às vezes até com mais veemência, né? Mais forte ainda do que Isaías. É uma leitura também muito atual, gente. A gente lê profetas hoje, parece que a gente está lendo o jornal do dia anterior. Eu sempre falava isso para os meus alunos, né? Que a gente, às vezes, muito despreza a leitura dos profetas, e é uma leitura riquíssima, que fala demais aos dias de hoje. Toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é inspirada, mas profetas falam muito, né? Muito do que a gente está vivendo hoje. E, do mesmo jeito, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, quando na época que esses profetas estavam ali profetizando, eles estavam vivendo uma calamidade também, né? Eles estavam sendo cercados por outros inimigos, né? Estavam vivendo guerras, batalhando com outros inimigos, os exílios estavam à porta deles, e mesmo assim, né, Deus usou vários profetas para falar com eles, para que eles se arrependessem, mas não teve jeito, né? Seus avisos de julgamentos e apelo por arrependimento cobrem várias áreas de pecado da vida do povo, mas o refrão contudo, não se converteram a mim. Isso está lá em Amós 4, de 6 a 11. Né? Mesmo Deus usando todos os profetas, Isaías, depois fez Jeremias, Ezequiel, não adiantou. Aconteceu alguma coisa aqui, Thiago. Voltou aqui o... Voltou aqui, ó. Desculpa aí, gente. Problemas técnicos. Sabe o que eu vou fazer? Você fechou? Eu fechei tudo. Eu vou abrir isso aqui e vou fechar essas partes aqui todas. Para não ficar dando aquele problema. Vou voltar aqui, então.
Então, mesmo com toda a advertência desses profetas, o povo não cessava de fazer aquilo que Deus abominava, que não era reto, né, aos olhos do Senhor. Agora, vamos lá para o Novo Testamento, né? Novo Testamento, as cartas de Paulo, tem muitas advertências, muitas coisas Paulo falou sobre o culto, né, em Corinto, né, em outras cartas, mas eu queria pegar 2 exemplos do Novo Testamento. Primeiro está aí, Romanos 12, de 1 a 2, texto muito conhecido, né? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o outro texto que eu queria ler com vocês é esse aqui, João 4, 20 a 24, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que também é muito conhecido, né? Nossos antepassados, a mulher samaritana falando para Jesus, né? Adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O culto a Deus não é uma simples reunião de pessoas em determinado local, em determinado horário, em determinado dia, né, na quarta-feira, no domingo, né, que nessa reunião se cantam canções, a gente ouve sermões. Não é uma emoção momentânea em que as lágrimas descem do rosto, depois que tudo passa, tudo volta ao normal, como era antigamente, né? Não temos nenhuma mudança, tudo volta à mesmice de sempre. O culto a Deus tem que ser em verdade e em espírito, né? A gente vê, no início da lição, a gente viu ali Abel, Enos, Noé, os patriarcas que adoravam e cultuavam a Deus, oferecendo sacrifício no altar, né? Oferecendo o holocausto ao Senhor. Em Romanos, nós lemos que os nossos corpos são sacrifícios vivos que agradam a Deus. Isso é culto. Então, a gente sempre fala que o Antigo Testamento é a sombra para o Novo, né? A gente vê ali, desde Abel, os patriarcas construindo altares e ali sacrificando em adoração a Deus. Hoje, nós somos nosso corpo tem que ser dado em sacrifício vivo, não, né, da gente se matar, né, mas rejeitando o nosso eu, né, e adorando a Deus como sacrifício vivo e agradável a Ele. A gente viu também que, a partir de Moisés, né, a gente vê a construção do tabernáculo de Salomão, de Moisés, e o templo de Salomão. Deus escolheu o lugar para habitar para a habitação da sua glória e para chamar de seu. Mas hoje, né, a gente olha o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, vemos que o mais importante agora não é onde, mas como, né? E a gente tem que adorar em espírito e em verdade. O culto a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Ele inicia-se no levantar-se pela manhã, a gente se levantar de manhã, agradecendo a Deus pela boa noite de sono que a gente teve, por a gente estar vivo, na obediência à sua palavra e à voz do seu Espírito Santo, na negação diária do meu eu,
nossos corpos como sacrifício vivo, é negar o nosso eu todo dia. No tratamento que eu dou para os meus pais, para o meu cônjuge, para os meus filhos, para os meus irmãos, para aquele que é meu próximo. No levar a cada dia a minha cruz, em passar tempo com ele em oração, em meditação da sua palavra, em fugir dos desejos da carne. E no domingo, quando a gente faz isso durante toda a semana, né? Aí no domingo, o domingo é celebração, é louvor, é adoração, é a comunhão, né? Eu conheço um pastor que ele fala assim, irmãos, domingo é salgadinho, cachorro-quente, bolo confeitado e guaraná. Durante a semana é o nosso arroz com feijão, carne, legume. Domingo é salgadinho, é festa, é celebração. É a gente estar ali com os irmãos que passaram por esse mesmo processo durante a semana de negação do seu eu, de comunhão com Deus, de passarem momentos ali com Deus. E aí no domingo a gente se junta para celebrar, para festejar, né, para fazer a nossa adoração comunitária. Quando uma pessoa entende, né, quando a gente entende que adorar a Deus é ter uma vida de íntima comunhão com Ele, durante todos os momentos, do nascer ao pôr do sol, negando o conformismo do mundo, a gente não se deixando ser igual ao mundo, né, mas sim ser guiado pelo Espírito Santo e sendo guiado pelas Escrituras, levando o exemplo de Cristo para todos que estão à sua volta. Então, estamos oferecendo o verdadeiro culto e a verdadeira adoração. Quando a gente envolve isso tudo, né, não somente aquele momento do domingo ou o momento da quarta-feira, mas como toda a nossa semana, como todo o nosso dia é uma adoração, aí sim a gente está prestando o verdadeiro culto e a verdadeira adoração ao Senhor. E aí a pergunta que começou lá, né, a nossa primeira pergunta, será que Deus está sentindo falta do nosso culto? Essa pergunta coletiva se torna numa pergunta individual. Então, Deus sente falta do seu culto? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, não só nesse momento aqui, mas durante a semana. Ele continue falando aos nossos corações. E aquilo que precisa ser mudado, que ele fale o que precisa ser mudado. Vamos orar para a gente encerrar essa lição. Senhor, Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra é viva e é eficaz. E é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, Senhor. Ó Senhor, que essa palavra, assim como entrou no meu coração, tenha entrado no coração de cada irmão que ouviu, Senhor. Teu Espírito Santo continue trabalhando, continue, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas, Senhor. Que a gente, Senhor, não viva, Senhor, uma hipocrisia, Pai. Acho que a gente possa, Senhor, viver um culto da hora que acordamos à hora que vamos dormir. Um culto que te agrade, Senhor. E que, ao nos encontrarmos ali no domingo, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor, nos encontrarmos como igreja, Senhor, de Cristo, Senhor, que seja uma celebração, que seja adoração, e que essa celebração e essa adoração chegue até a Ti como um cheiro suave e agradável a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos isso, Senhor, que Teu Espírito sempre coloque nos nossos corações, Senhor, essa vontade, esse desejo de prestar a Ti um culto verdadeiro, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém.